Em um experimento laboratorial, misturou-se 25 ml de uma solução aquosa de ácido clorídrico com concentração 0,8 mol por litro com 25 ml de uma solução aquosa de hidróxido de sódio com concentração 0,6 mol por litro. Sobre o experimento, temos afirmações que a gente quer ver quais estão corretas. Cara, eu já posso na primeira aqui, já posso analisar facilmente sem ter muito trabalho que a gente tem uma reação de neutralização. Cara, a gente tem um ácido e tem uma base. Cara, ácido-base é reação de neutralização. Isso tá certo, tá? Não tem muito trabalho não. Então, ó, eu posso eliminar a alternativa C, que não bota 1 como certa, e a alternativa D. Na minha avaliação, analisar a primeira afirmação, eu acho que a maioria dos candidatos fez facilmente. Então, só com isso aqui a gente eliminou duas alternativas. Num cenário de chute, né, não sabe resolver a questão, ou tem pouco tempo, você aumentaria as suas chances de acertar a questão, né? Porque você tem menos alternativas para poder chutar, né? Mas enfim, vamos meter a mão na massa aqui, não vamos ficar muito de historinha aqui não. Vamos meter a mão na massa e fazer o cálculo bonitinho, mas primeiro a gente precisa escrever a equação, né? Então a gente tem, ó, hidróxido de sódio, o NaOH, reagindo com o ácido clorídrico, que é o HCl, né? Então tem que saber aí a fórmula das substâncias e tal, bonitinho, para poder escrever a equação, né? Aí aqui a gente vai produzir NaCl aquoso mais H2O líquido. E aí é o que eu sempre falo pra galera, olha, reação de ácido com base só produz água, tá? Eu tô escrevendo aqui o sal, que a gente tá pensando no equacionamento e tal, né? Tem esse detalhe técnico do conteúdo que eu comento, porque se eu não falar, né? Às vezes tem um que cai perdido aqui e fica falando mal da gente. Bom, efetuando o balanceamento, né? Já tá todo mundo balanceado aqui, bonitinho, né? Enfim, então a gente sabe aqui que a reação ocorre entre 1 mol da base com 1 mol do ácido, tá? Então essa é a proporção estequiométrica, não esqueçam disso. Então vamos voltar aqui para o seguinte, olha, eu utilizei 25 ml da solução de ácido nessa concentração de 0,8 mol por litro. Então eu vou fazer uma análise aqui, colocando aqui num quadradinho aqui, ó, o que eu tenho de ácido. O que eu tenho de ácido? Essa é a minha pergunta aqui para você. Então olha só, deixa eu colocar esse D aqui mais pro lado aqui para ficar bonito aqui, pronto, beleza. Então eu estou trabalhando com uma solução que tem concentração de 0,8 mol por litro e eu utilizei 25 ml. Então vamos lá, eu tenho 0,8 mol de ácido a cada 1 litro, né? 0,8 mol por litro é isso daqui. Se eu utilizei 25 ml, eu vou ter qual quantidade de matéria de ácido? Eu vou ter aqui para o X um valor de 0,02 mol de HCl. Você que está acompanhando o vídeo, é muito importante que você fique ligado que o que eu estou fazendo aqui agora é dos caminhos possíveis, tá, pessoal? Eu só quero que vocês saibam disso. Eu tô aqui resolvendo aqui a questão em vídeo para a galera entender como que sai ou não, mas se você tiver outro caminho que também chegue na resposta, tá de boa, tá bacana, tá bonito. A minha função aqui é mostrar um dos caminhos possíveis para vocês entenderem de onde sai a resposta aí correta para essa questão. Então, acabei de fazer o cálculo pro ácido, né? Acabei de descobrir a quantidade de matéria que eu tenho e em vermelho eu vou fazer a mesma linha de raciocínio para base, tá? Então, o que eu tenho de base aqui nessa situação? Então, a concentração da solução básica é de 0,6 mol por litro e eu utilizei 25 ml. Então, ó, 0,6 mol da base está presente em 1 litro, né? 1000 ml. Eu utilizei novamente 25 mililitros e aqui eu vou ter uma quantidade de matéria que está presente nesses 25 ml. Se eu fizer esse cálculo, eu vou chegar a 0,015 mol do hidróxido de sódio. Então, acabei de descobrir qual é a quantidade de matéria que está presente lá naqueles 25 ml da solução básica. Aí, você que está vendo o vídeo, o dedinho tá coçando para ir nos comentários para poder escrever assim, pô, Marcelão, nem precisava fazer esse cálculo na 2, porque se a proporção estequiométrica era de 1 para 1 e você utilizou a mesma quantidade de volume, né, de cada solução, para estar em proporção estequiométrica, a concentração precisaria ser igual, já que os volumes são iguais e a proporção é de 1 para 1, né? Então aqui, Marcelão, já estava bem evidente que a 2 estava errada porque eu teria um excesso de ácido, já que a concentração é maior. E aí Marcelo, eu falo para você isso, olha, quem tem uma boa percepção matemática, sim, ia ver que a 2 está errada, iria eliminar a alternativa A rapidamente. Porque se a proporção, novamente, se a proporção estequiométrica é de 1 para 1 e eu estou utilizando a mesma quantidade de volume, para estar em quantidades iguais, não ter excesso nem nada, né, tá em proporção estequiométrica, como a gente fala, a concentração precisaria ser igual, o que não é o caso. Então, como aqui eu tenho uma concentração maior do ácido, então naturalmente a substância
substância de caráter ácido é que estaria em excesso estequiométrico e não a básica. Mas eu demonstro para vocês aqui o cálculo para vocês verem, ó, que se a proporção é de 1 para 1, o que vai acontecer? Quem está em excesso é o ácido e não a base, tá? Para estar em proporção igual, eu precisaria ter os dois igual a 0,02 mol ou 0,015, né? Enfim, o que se resume a precisaria estar em quantidades iguais. Então eu já fiz o cálculo aqui porque para todo mundo entender, principalmente a galera que tem dificuldade em matemática, eu estou aqui demonstrando para vocês que quem está em excesso, tendo em vista a proporção estequiométrica da reação, vem ser o ácido e não a base, tá? Então a 2 está errada. E aí, naturalmente, a 3 diz o seguinte, olha, a solução resultante após a reação possui caráter ácido. Galera, isso está certíssimo. Por quê? Porque nessa reação química, o que vai acontecer? Desse 0,02 mol de ácido, o que vai acontecer? Você vai ter 0,005 mol de HCl que vai sobrar e 0,015 mol de HCl que vão reagir. Então, essa quantidade em mol de HCl vai sobrar lá no final. Então, naturalmente, a solução teria um caráter ácido, sim, e a 3 está correta. Então, observem que entre as alternativas que a gente estava, que era a B e a E, já colocava a 3 como correta. Em tese, eu nem precisaria explicar a 3, mas eu estou explicando aqui porque é a função do vídeo explicar de onde saem as coisas. A questão toda é, será que o pH da solução resultante possui valor igual a 2? Então se liga, ó. Lembra que essa quantidade em mol de ácido que vai sobrar? Lembra disso? Então vamos lá, ó. Esse 0,005 mol de HCl que sobrou, né, que estava lá em excesso, está presente agora em qual volume de solução? Então se eu utilizei 25 ml do ácido com 25 ml da base, então a solução resultante vai ter o quê? 50 mililitros, né? 25 da solução ácida com 25 mililitros da solução básica, não é 50 ml. Então, essa quantidade em mol de HCl está presente em 50 mililitros. Quantos mols do ácido eu teria em 1 litro? Então, se eu fizer esse cálculo, eu chegaria no valor de 0,1, né, mol de HCl proporcional a 1 litro, né? Então, a concentração de HCl seria 0,1 mol por litro. E aí, quando a gente está trabalhando com o assunto pH, pH é igual a menos o logaritmo da concentração de H+, né? A gente tem a concentração do ácido, não de H+. Então a gente precisaria lembrar que o ácido clorídrico é um ácido forte, que ele vai se ionizar liberando H+ e Cl-, né? Então a gente tem a proporção de que para cada 1 mol do ácido, eu tenho a produção de 1 mol de H+, tá? Então 1 para 1. Então se eu tenho a concentração de 0,1 mol por litro de HCl, após o ácido ionizar, né, já que ele é um ácido forte, a gente vai considerar ele 100% ionizado, a gente vai ter a concentração também de 0,1 mol por litro. Então, pH é igual a menos o logaritmo de 0,1 mol por litro, né, no caso a concentração de H+, seria o que? Seria 0,1 ou 10 na menos 1 mol por litro. Então, qual é o log de 10 na menos 1? Vai ser menos 1, tá? Então, o pH seria igual a quanto? Seria 1, tá? Aí, a gente tem que a afirmação de número 4 está errada, né? Porque após a reação, o pH da solução resultante possui valor igual a 1 e não 2. Então, tendo em vista que 4 está errado, a gente elimina a letra E e chega na B como alternativa correta. Bom, galera, então é isso. Questão de número 44 resolvida e espero que o vídeo possa ter lhe ajudado.